Nesta aula, vamos apresentar um estudo sobre a influência do ambiente marinho nos resultados de corrosão atmosférica em diferentes tipos de aço inoxidável e carbono. Para a realização do estudo, foram instalados 4 racks de amostras, como podemos ver nas figuras ao lado. Cada um deles possui os seguintes aços inoxidáveis: 439, 444, 304L, 316L, 317L, Duplex 2304, Duplex 2205 e aço carbono A283 sem revestimento, com revestimento e com revestimento arranhado intencionalmente. Todas as amostras foram cortadas nas dimensões de 150 por 100 mm e tiveram suas bordas lixadas com lixa 320 para remover eventuais resíduos de corte e reduzir a rugosidade do local. A superfície das mesmas foi mantida como recebida nas 2 fileiras horizontais superiores, exceto para o aço carbono, que teve revestimento aplicado. Nas 2 fileiras horizontais inferiores, as amostras passaram por um processo de solda autógena com posterior decapagem, exceto para o aço carbono. Os racks 1 e 2 foram instalados numa plataforma de petróleo localizada em alto mar a 20 km da costa, em 2 níveis diferentes, a 12 e a 8 metros de altura da lâmina d'água, respectivamente. Os racks 3 e 4 foram instalados numa unidade produtora de gás em terra firme a 300 e a 1000 metros de distância do mar, respectivamente. Após 2 anos de exposição atmosférica, todas as amostras foram fotografadas e analisadas visualmente antes de qualquer limpeza. A classificação geral da corrosividade de cada rack foi realizada de acordo com a norma ISO 9224, sendo que a categoria C1 é a menos corrosiva e a categoria CX é a mais corrosiva. Esta medição leva em conta a taxa de corrosão generalizada de um metal ativo, como o aço carbono. Os aços inoxidáveis não foram considerados nessa etapa, pois são metais passivos e os resultados podem apresentar divergências. Como podemos ver nessa tabela, os racks 1 e 2, aqueles instalados na plataforma em alto mar, apresentaram classificação mais severa do que aqueles instalados em terra firme próximo ao mar. Veja o estado de uma das amostras de aço carbono do rack 2. Os aços inoxidáveis apresentam diferentes resistências à corrosão. Cada aço possui uma tolerância ao teor de cloretos, onde a resistência à corrosão é preservada. Os elementos cromo, nitrogênio e molibdênio são os que mais influenciam na resistência à corrosão localizada. Quanto maior a concentração desses elementos, maior será a resistência à corrosão. As seguintes equações mostram a influência destes 3 elementos. Baseado nestas equações, é possível listar um ranking de resistência à corrosão de cada um dos inox utilizados. Falando agora da avaliação dos racks, ela será realizada com base em 2 critérios. O primeiro é o aspecto visual ou corrosão cosmética e o segundo refere-se à integridade estrutural, que é de vital importância em plataformas de petróleo. Na figura ao lado, vemos a aparência das amostras do rack 1 após 2 anos de exposição atmosférica. Este rack fica no 2º nível da plataforma, e o local foi o mais agressivo para os aços inoxidáveis. Esse resultado é divergente do que foi mostrado na classificação geral, onde o rack 2 apresentou o pior resultado. As principais causas dessa divergência são o diferente comportamento entre materiais ativos, como o aço carbono, e passivos, como o inox, e a atmosfera de exposição na qual as normas se baseiam. Podemos ver também que o aço 317L apresenta o melhor aspecto visual, seguido pelo 2205. Esta classificação difere do ranking PRE apresentado anteriormente devido à menor rugosidade superficial do 317L, que também possui influência direta na resistência à corrosão. Na tabela a seguir, temos o ranking baseado nos resultados da perfilometria. Este ranking diverge daquele baseado no PRE devido às condições do meio de exposição na plataforma, ou seja, deposição de partículas e contaminantes, condensação e evaporação, chegando ao ponto de cristalizar sais sobre a superfície das amostras. Agora, vemos a aparência das amostras do rack 2, que fica no 1º nível da plataforma, o mais baixo. Neste local, há respingo intenso de água do mar por causa do choque das ondas na estrutura da plataforma.
por isso os aços expostos neste rack acabaram sendo continuamente lavados. O 307L apresentou tanto melhor desempenho visual quanto na concentração dos pitches. O ranking da perfilometria do Rack 2 apresentou maior proximidade do ranking PRE e melhor resultado quando comparado ao Rack 1. Isto se deve à contínua camada de eletrólito formada pelo spray de água do mar, que acaba reduzindo a formação de concentrados ou cristais, que são mais prejudiciais aos aços. Passando para o Rack 3, instalado em terra firme a 300 metros do mar, vemos ao lado que a aparência das amostras é melhor do que a observada nos Racks 1 e 2. E, novamente, o 317L apresentou o melhor desempenho visual. Na perfilometria, os aços 2205, 317L e 316L não apresentaram pitches com profundidade superior a 25 microns, e por isso foram desconsiderados. Os resultados deste rack foram melhores do que os Racks 1 e 2. E no quarto e último rack, localizado em terra firme a 1000 metros do mar, vemos que a aparência geral das amostras é a melhor quando comparada com todos os demais racks e, novamente, o aço 317L apresentou o melhor desempenho. A maior distância do mar foi determinante para a obtenção destes resultados. Na perfilometria, a maioria das amostras apresentou profundidade de pitches inferior a 25 microns, e assim como os demais racks, o 439 apresentou o pior resultado. A metodologia utilizada permitiu avaliar o comportamento de diferentes tipos de aços inoxidáveis em comparação ao aço carbono, bem como a influência da distância da água do mar no desempenho dos 4 racks instalados. A classificação da corrosividade da atmosfera com base no aço carbono, material ativo, pode não representar a corrosividade real para os aços inoxidáveis, material passivo. Neste trabalho, uma atmosfera classificada como CX extrema foi menos agressiva aos aços inoxidáveis do que uma atmosfera C5. A corrosividade do ambiente em alto mar foi superior à do ambiente litorâneo em terra firme. O aço 317L apresentou o melhor aspecto visual em todos os racks. O aço inox duplex 2205 apresentou o melhor resultado em relação à corrosão por pitches em todos os racks. As variações de posicionamento dos racks podem ter impactos muito relevantes e devem ser consideradas na seleção de materiais. Na plataforma de petróleo, o incremento de altura de 4 metros promove significativa alteração na resistência à corrosão. Bom, é isso que eu tinha para falar hoje. Espero que tenha gostado dessa aula. Muito obrigado!